Bom, pessoal, vamos fazer os exemplos então aí do livro. Acompanha comigo, página 276. Vamos fazer o R4, o R5, R6 e o R7 também. Então, começando aqui pelo R4. R4 ele fala assim, ó, no anteparo situado a 30 centímetros de um espelho, ou seja, esse anteparo está na frente do espelho, porque ele não tem como colocar um anteparo é um pano, alguma coisa onde você vai projetar algo. Então ele tem que estar na frente do espelho. Logo, é onde eu vou jogar minha imagem. Então, ele já está me dizendo que do meu espelho até esse anteparo, que é onde haverá a formação da imagem, então eu já tenho a primeira informação do exercício, que é o meu pelinha, que é o pelinha, lembra que é a informação de distância da imagem do espelho até onde ela se formou. Então, como o anteparo está a 30 metros, não 30 centímetros, desculpa, então essa é a distância que a gente vai ter a formação da imagem. E aí, como eu disse, forma-se uma imagem nítida de um objeto que está a 10 centímetros do espelho. Então, se ele está a 10 centímetros do espelho, esse é o P, então P 10 centímetros. Determine. Item A. Qual é a natureza do espelho? Bom, para formar uma imagem na frente do espelho, a nossa chamada imagem real, ele só pode ser côncavo, não tem outra possibilidade. Então, item A, a resposta, o espelho é côncavo. Só o côncavo forma imagens reais. O plano não forma e o convexo também não. Então, tem que ser côncavo, por causa da imagem ser real. Então, essa é a nossa conclusão. Item B. Qual é a distância focal e o raio de curvatura do espelho? Bom, para a gente achar isso, eu vou precisar saber o foco primeiro, para achar o raio de curvatura. Como que eu vou achar? Pela lei de Gauss. A gente acabou de aprender, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O espelho é côncavo, ou seja, o foco está fora do espelho, então eu vou deixar positivo mesmo, não mexo nele. A distância, a imagem, também está se formando na frente do espelho, não é atrás, então também é positivo. Logo, não mexo no sinal da equação, então vou deixar assim mesmo para resolver. Como que eu resolvo? Substituir os valores. Então, 1 sobre F é igual o P, que é o objeto, vai ser 1 sobre 10, mais o P', que é a formação da imagem, 1 sobre 30. Tiro o mínimo entre esses dois, então 1 sobre F. O mínimo de 10 e 30 é 30, então 30 dividido por 10 é 3, 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 30 é 1, 1 vezes 1, 1. E aí eu tenho que 1 sobre F é igual a 4 sobre 30. E aí, invertendo, para eu achar o foco é igual, inverte esse outro, então fica 30 sobre 4. E aí, fazendo essa continha, eu tenho que o foco é igual a 7,5 centímetros. Então, esse é o valor do foco. Lembra que o foco é a metade da distância, né, do raio de curvatura. Então, se ele vale 7,5, o raio de curvatura é o dobro. Então, eu já sei que o raio de curvatura é igual a 2 vezes o foco, e isso vai me dar 15 centímetros. Então, já achei as informações do item B. Item C. Ele quer saber qual que é o aumento linear transversal e o seu significado. Ou seja, quanto que aumentou essa imagem. Então, para calcular, eu vou usar a formulinha. Lembra que eu podia dividir o tamanho da imagem pelo objeto, mas eu não tenho essa informação, que é o IO, mas eu tenho as distâncias do objeto e da imagem. Então, lembra que a formulinha é menos P' sobre P, acho que é isso P' sobre P. E aí substituo as duas informações. Então, P' é 30, fica menos 30, dividido por 10, e isso vai dar menos 3. Esse é o valor do A. Ou seja, ele pediu para interpretar o que significa isso. O 3 significa que é o triplo, ou seja, a imagem aumentou. E o negativo indica que ele está de ponta cabeça, porque a imagem é real.
Então, a imagem real, frente do espelho, é sempre de ponta cabeça. Então, isso aqui significa que ele é invertido. Então, é isso que ele pediu para a gente interpretar. Tá? Por que deu menos 3? 3 porque ampliou, triplicou, e o menos porque é invertido, é de ponta cabeça. Se desse mais, aí é direita. Só que para ser direita tem que se formar atrás do espelho. Então, o que não é o caso. E aí, item D, ele pede para a gente construir como que ficaria, né, toda essa situação, espelho, foco, raio, objeto, imagem. Então, vamos fazer o desenho. Isso é muito comum nos exercícios de espelhos. Eles pedem para vocês construírem, então você tem que saber construir. Como que eu construo? Bom, faz a linha aqui e faz o espelho. Então, é um espelho côncavo, certo? As coisas que me interessam estão desse lado. Vou desenhar aqui o foco. Vou desenhar aqui o centro de curvatura. Então, esse é o foco. Esse é o centro de curvatura. Aonde está o objeto? Bom, primeiro vamos pegar as distâncias. Deixa eu pegar uma outra cor. Para colocar a distância aqui. Já vou colocar de vermelho. Então, lembra que o foco a gente acabou de calcular, ele está a 7,5 centímetros do espelho. Então, a gente faz essa informação, coloca aqui, ó, bem assim mesmo, como se fosse uma legenda, 7,5. O centro de curvatura, mesma coisa, desenha ele aqui, coloca a informação, 15 centímetros. E, por enquanto, é o que eu tenho. Agora, o objeto, onde que ele está? O exercício disse que ele está a 10 centímetros do espelho, que é o P. 10 centímetros, ele é mais do que o foco, só que é menos do que o centro de curvatura. Ou seja, ele está exatamente nessa configuração, entre o C e o F. Com uma régua, você vai fazer certinho. Eu não tenho uma régua aqui, mas 10, ele está mais perto do F do que ele vai estar do centro. Então, na verdade, está muito grande. Deixa eu diminuir isso, senão não consigo desenhar no espelho. Pronto. Está aqui o meu objeto. Então, lembra que esse é o objeto. Vou colocar a letra O. E ele está com a referência de P a 10 centímetros do espelho. Então, você coloca também a legendinha dele. 10 centímetros. Agora, onde que forma a imagem? A imagem já viu que ela se formando a 30 centímetros, positiva. Então, real, aqui por aqui. E aí, com a régua, você vai achar 30 é o dobro de 15. Então, com certeza, ela se forma em algum lugar mais ou menos aqui de referência. Mas vamos fazer a formação da imagem. Lembra que a gente tem 3 raios principais que eu posso pegar. Então, eu vou pegar o primeiro. Vem em paralelo e volta pelo foco. Pronto, fiz o primeiro raio. Faz com uma régua também para dar certinho, para não ficar torto que nem os meus. E o outro raio que eu vou pegar é o centro, objeto, espelho. Então vai ter um raio que passa aqui entre o centro, objeto, espelho e volta e vem para cá. Pronto, ó. Esse é o ponto de encontro entre os dois raios. Lembra que tem o terceiro, que era aqui o centro de abertura, né? Onde está. Então, esse é mais complicado, que tem que saber o ângulo. Então, aqui é o ponto de encontro. Aqui, mais ou menos, é onde eu tenho a imagem do desenho. Quanto que ela está no espelho? Já viu, 30 centímetros. Então, faz aqui a referência, vem até o espelho, tá? 30 centímetros. E dá para ver, realmente, que ela é bem grande. Né? Olha o tamanho do objeto, olha só o tamanho da imagem. Né? Ela é maior do que o objeto. E, como a gente calculou, 3 vezes mais. Então, se fizer com uma régua direitinho, você acha isso. Meu, como eu fiz na mão bem porcamente, né? Tá meio esquisito, ainda torto para lá, mas mais ou menos deu para ter uma noção. Que se forma aqui, tipo, não se forma aqui, não se forma lá, né? Tipo, tá aqui o negócio. Eu só corrigir um pouquinho, sobe um pouquinho mais, entorta um pouquinho para cá, mas o negócio tá ali mesmo, tá? Não tem muita diferença. E é isso o exemplo, então, do R1. Do R1 não, do R4. Então é isso que a gente calculou aí no exercício.
E sempre importante, saiba fazer o desenho, que sempre vai ser pedido para vocês isso daqui, tá? Com a legendinha, tudo, distância, né? Então é importante saber. R5, vamos ver o R5 agora. No R5, ele fala que um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 80 centímetros, então já me deu o raio de curvatura, R igual a 80 centímetros, e, consequentemente, já acho o foco, que você vai precisar depois de algum momento. O foco é sempre a metade do raio de curvatura. Então, eu já sei que o foco vale 40 centímetros. Deixa guardada essa informação. Aí ele deseja utilizá-lo para projetar sobre um muro a imagem de um pequeno objeto, de modo que essa imagem seja 20 vezes maior que o objeto. Então, ele quer que amplifica, então eu tenho aqui o valor do A, eu quero que amplifica 20 vezes, né, o tamanho do objeto. E o que mais que ele fala? Aí ele fala assim, a que distância será preciso colocar o espelho em relação ao muro para a gente conseguir esse tipo de amplificação? Bom, vamos ver a formulinha de amplificação que ela diz. A amplificação é igual a menos P' sobre P. Bom, como a imagem tem que ser projetada, ela vai ser formada na frente do espelho. Então, aqui é positivo mesmo, então não vou corrigir o sinal, porque é mais com menos dá menos. E aqui é sempre positivo mesmo. Então, não tenho que mudar na formulinha. Tá? Então, aqui fica A igual a menos P' sobre P. Eu quero que o A vale 20. Então, substitui 20 é igual a menos P' sobre P. Bom, eu não tenho nem o P' nem o P. Eu não tenho nem a distância, né, do objeto para o espelho, nem do espelho para a imagem. Então, eu vou deixar isso meio que guardado. Eu vou colocar aqui só em função de P', tá? Então, eu vou colocar aqui menos P' é igual, vou multiplicar esses dois, 20 vezes P, e deixo guardado essa informação para depois, quando eu tiver algum deles, eu já sei como que eles se relacionam para eu conseguir essa amplificação de 20 vezes. Bom, o que eu faço agora? Um dos passos que eu posso calcular vai ser o foco, porque o foco, a formulinha pede o P' e pede o P, e dá para a gente fazer umas adaptações e tentar calcular o valor desse P' e desse P, já que o foco eu já tenho. Então, o foco eu já tenho que vale 40, e aí eu consigo pelo menos fazer uma interação melhor entre o P' e o P. Então, pega a lei de Gauss, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P', 1 sobre P, desculpa, mais 1 sobre P'. Foco está na frente do espelho, positivo mesmo. P', frente do espelho também, imagem real. Então, também não tem correção de sinal, só usa a lei de Gauss exatamente desse jeito. Substitui os valores que eu tenho. Então, 1 sobre o foco, que vale 40. Deixo aqui 40. Isso é igual a 1 sobre o P, eu vou deixar P mesmo. E o P' eu vou substituir por isso daqui, porque menos P' é igual a 20P. Então aqui eu vou deixar aqui, no caso o menos joga para esse lado, então aqui era mais, mas vai ficar menos por causa dessa formulinha louca que a gente fez, é igual a 1 sobre 20P. Então ficou exatamente desse jeito. Só que pela formulinha, como a gente viu, está negativo. Só que aqui na fórmula não pode ser negativo, né? Porque essa imagem ela é real. Então eu tenho que projetar ela positivamente. Então tem que fazer a correção aqui nesse sentido. Então por isso eu pego o sinal e coloco positivo, porque a imagem está se formando na frente do espelho. Tá? Então a projeção dela positiva. E aí, vou tirar o mínimo disso daqui. O mínimo disso vai ser o 20P, trabalha com a letra P mesmo. 20P dividido por P dá 20. 20 vezes 1, 20. Mais 20P dividido por 20P dá 1, que é igual. 1 vezes 1 dá 1 também.
Resolvendo isso, 1 sobre 40, que é o do foco, é igual, são esses dois, 20 mais 1, 21, dividido por 20p. Vou isolar esse p, vou passar ele para cima aqui multiplicando, e esse 40 passa para esse outro lado também para isolar ele. Então, p é igual, copia aqui, ó, 21 sobre 20, e o 40 vem multiplicando o 21. Corta aqui, ó, o 20 com o 40, vai dar 2. 2 vezes 21, 42. Então, eu tenho que o P é igual a 42 centímetros. Então, essa é a distância P. Lembra que é o objeto em relação ao espelho. Ele tem que ficar a 42 centímetros desse espelho para eu conseguir fazer essa ampliação de imagem. E a imagem? Onde ela se forma? Bom, a imagem, eu pego essa equação agora para descobrir. A imagem tem que multiplicar 20 vezes, né, esse valor, porque olha só, se o P vale 42, 20 vezes P, fica 20 vezes 42, então eu tenho que o P' é igual a 20 vezes o P, isso é igual a 20 vezes 42, e que vai ser 840 centímetros. Então, o anteparo tem que ficar a 840 centímetros, ou seja, 84 metros de distância do espelho, para ele conseguir fazer essa ampliação de 20 vezes o valor dele. Porque quanto maior você quiser, é que nem projetor, né? Quanto mais você quiser que realmente a imagem projetada, você afasta ele do anteparo. Então, aqui ele afastou quase 84 metros para conseguir ficar 20 vezes, né, tipo, maior realmente esse objeto. E aí, resolvemos o R5. R6. Vamos fazer o R6. R6, ele fala que o espelho retrovisor de uma motocicleta fornece uma imagem direita e 5 vezes menor de um objeto que está a 1 metro dele. Determine a natureza do espelho. Como esse objeto, essa imagem, ela é menor e direita, a única possibilidade que a gente tem de espelho para formar isso é o convexo. Porque assim, direita, quem forma são os três espelhos formam. O convexo, o côncavo e o plano. Só que o plano forma a mesma imagem, igual. O côncavo, ele forma a ampliada, que é aquela tipo, que você dá perto do espelho, ou espelho de maquiagem, que ele aumenta. E como ele diz que reduziu, o único que faz isso é o convexo. Então, item A, o espelho tem que ser convexo, porque ele é o único que deixa a imagem direita e menor. E aí, item B, qual que é a distância focal desse espelho? Então, distância focal, vamos ver o que eu tenho aqui do espelho. Ele me disse que o A, ampliação, é 5 vezes menor, ou seja, então é a fração 1 sobre 5, 5 vezes menor, né, 1/5 do negócio, e ele me disse que o objeto está a 1 metro do espelho. Então, o objeto é a letra P. Então, P igual a 1 metro. Opa, pelinha não, só P. Pelinha imagem. Então, o P, que é o objeto, está a 1 metro do espelho. Então, P é igual a 1 metro. E aí, eu posso... também vou ter que usar a lei de Gauss, como eu usei aqui, e também vou precisar fazer essa relação da ampliação para conseguir diminuir uma das variáveis, já que eu não tenho muito mais dados. Então, vamos lá. Formulinha da ampliação. Ampliação é igual a menos P sobre... Desculpa, menos P' sobre P. A ampliação, eu já sei que vale 1/5. Isso é igual a menos P', não sei quanto vale. E o P está valendo 1. Então, já tenho aqui esses dados. Essa imagem, ela é direita, né, como ele já disse, embora ela seja reduzida, ela está atrás do espelho. E então, fica assim mesmo,
nesse esquema. O P', ele vai ser negativo, porque a imagem está se formando atrás do espelho, então deixa negativo mesmo, tá? Não corrige. E aí, simplesmente, eu passo esse 1 multiplicando para cá. Então, eu tenho que menos P' é igual a 1 sobre 5. Então, não muda muita coisa. E aí, trocando esse sinal, eu tenho que P' é igual a menos 1 sobre 5. Então, eu tenho exatamente essa distância. P' já me deu negativo, né, menos 1/5, porque a imagem formada é atrás do espelho. Então, ele já está me dando essa informação, né, de menos 1/5, para eu saber já corrigida que isso está atrás do espelho. Se desse positiva, estava na frente, mas a gente já tinha, eu já disse que está atrás do espelho, porque é direita, né? Então, é virtual. E o que mais que eu acho aqui? Agora eu posso trabalhar com a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, vale 1 metro. Então, fica 1 sobre 1. Aqui, ó, o P' é negativo, então ele já é a correção da fórmula, porque ele já vem negativo para cá. Então, fica menos 1 dividido por 0,5, eu vou... Não dá para trabalhar vou trabalhar em número, tá? Dividindo 1 sobre 5, 1 dividido por 5 é 0,2. Então aqui vai dar menos 0,2. Eu só fiz a divisão da fração. Que daí eu vou substituir aqui, ó. O valor dele, então, menos 0,2, ao invés de eu colocar 1/5 para resolver. E aí, fazendo essa continha, eu vou tirar o mínimo de 0,2 e 1 é o 0,2. 0,2 dividido por 1 é 0,2. 0,2 vezes 1, 0,2. Menos 0,2 por 0,2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Aqui, 1 sobre foco é igual a 1 negativo menos 0,2 vai dar menos 0,8. Então, 0,8 dividido por 0,2. Logo, 1 sobre F é igual a menos, multiplico os dois por 10, vai dar 8 dividido por 2, para ficar mais fácil de fazer a conta. E aí eu tenho que inverte os dois, F é igual a menos, inverte esse daqui também, para eu conseguir fazer a conta, 2 sobre 8. 2 sobre 8 é 1 sobre 4, 1 dividido por 4, 0,25. Então, o foco é igual a menos, do sinal que já está aqui, 0,25 centímetros. É centímetros? Não, é metros, porque o outro está em metro. Então, ele conserva a mesma unidade. Então, está em metros. Foco é igual a 0,25 metros. E olha só, eu já acho negativo o foco. Por quê? Porque o foco é negativo. O foco do espelho convexo está dentro do espelho. Lembra que ele está curvado para o outro lado. Então, está na parte negativa. Por isso que eu já estou achando aqui negativo. Como eu não coloquei negativo aqui no começo, se eu tivesse colocado, ele ia dar positivo, porque eu já corrigi lá sendo negativo. Mas como eu não corrigi, então eu estou achando, ele me dá matematicamente que esse foco é negativo, para reforçar que é um espelho convexo mesmo. Né? Lembra que está dentro do espelho. E aí resolvemos o R6. Vamos fazer o último, o R7. R7. Um espelho esférico côncavo conjuga de um objeto real uma imagem invertida situada a 30 centímetros do objeto e com 1/3 do seu tamanho. Então, esse 1/3 do tamanho é ampliação. Então, a ampliação é igual a 1/3. Ele está reduzindo, a imagem é menor do que o objeto. E ele quer que você calcule a distância focal do espelho. Ele quer saber quanto que vale o F. Bom, olha o que ele disse. Ele não me disse nem o valor do P' e nem do valor do P. Ele me disse apenas que um espelho esférico côncavo
conjuga de um objeto real uma imagem invertida situada a 30 centímetros do objeto. Ou seja, se eu pegar a imagem e subtrair da posição do objeto, isso me dá 30 centímetros. É o que ele está me dizendo. Eu não sei onde está o espelho nisso tudo. É como eu pegar aqui, ó, pegar o tamanho da distância do objeto em relação à imagem, e a distância entre eles é de 30 centímetros. Mas eu não sei qual é a distância deles em relação ao espelho. Então a equaçãozinha fica exatamente assim. P menos P' é igual a 30 centímetros. Então, pega aqui a distância do objeto menos a imagem, e isso dá 30 centímetros. O A é uma coisa que dá para eu trabalhar. Então, como que eu posso trabalhar o A? A é igual a menos P' sobre P. Então, o A vale 1/3, é igual a menos P' sobre P. Posso deixar isolado, deixa eu ver qual que fica melhor, vou deixar isolado P. Então, P é igual, passa para cá multiplicando, e o 3 passa para o outro lado aqui dividindo, menos 3P'. Então, essa é a nossa relação entre os dois. O que vai acontecer também aqui, que eu deveria ter feito e corrigido, é que como esse espelho côncavo está gerando uma imagem menor, simplesmente essa imagem está sendo real, porque a única imagem que o espelho côncavo forma atrás dele virtual é a maior. Né? Todas as outras podem ser maior também, só que elas são reais. Então, esse 1/3 ele é invertido. Então, na verdade, por ser uma imagem real, eu corrijo aqui com menos 1/3. Aqui, a mesma coisa. Então, menos 1/3, aí menos com menos, acaba ficando mais. Então, P é igual a 3P'. Por quê? Porque esses dois são positivos. Como o espelho é côncavo, o objeto, claro, óbvio, está na frente do espelho, e a imagem também está na frente do espelho, né? Espelho côncavo. Então, a relação deles tem que ser positiva também. Então, P é igual a 3P'. E aí, baseado nisso, dá para eu pegar agora aquela equação original, né, que P menos P' é igual a 30, e substituir o valor do P, pelo menos. Então, P menos P' é igual a 30 centímetros, e aí substitui por essa informação aqui. No lugar do P, você pode colocar 3 P', menos o P' ali mesmo da fórmula, é igual a 30 centímetros. Resolve esses dois, eu tenho que 2P' é igual a 30 centímetros. Logo, passa dividindo, o P', que é o primeiro valor que eu acho, vale 15 centímetros. Então, já achei o valor de P'. Com o valor de P' já calculado, dá para saber também quanto que vale o valor de P. Por quê? Aqui, ó, P é igual a 3 vezes P'. Então, se o P' vale 15, então essa formulinha também já me dá P é igual a 3 P'. P' vale 15, então o P é igual a 3 vezes 15. O P é igual a 45 centímetros. Então, já calculei o valor também. Para achar a distância focal, agora está mais fácil. Eu uso a lei de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre P, o P eu já achei, 45 centímetros, mais 1 sobre 15, tá? Não preciso corrigir, porque aqui está na frente do espelho, é positivo a imagem. O foco também está na frente do espelho, então também é positivo. Então, só calculo aqui, tiro o mínimo, 45 e 15, o mínimo é 45. 45 por 45 dá 1, 1 vezes 1, 1. Mais 45 por 15, 3. 3 vezes 1, 3. E aí, somando 1 mais 3, 4 por 45. Lembrando, 1 sobre foco é igual a 4 por 45. Eu quero achar o foco, então eu preciso inverter. Então, fica foco sobre 1
Então, o foco é igual a 45 sobre 4, inverte esse lado também. E aí, fazendo essa divisão, foco é igual a 11,25 centímetros. Então, esse é o valor do foco do nosso espelho. E aí, terminamos o R7. Então, só usar as formulinhas, aí de Gauss, às vezes ampliação, às vezes mesclando as duas, tá? E aí, faz desenho também, que às vezes vai pedir para você fazer, coloca todos os valores numéricos certinho, calculados, e é isso sobre espelhos esféricos. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.